Pastor Abílio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Inclusive, essa pergunta vai ser boa porque o Marco Lima passou por isso também. O senhor recebeu um convite para ser testemunha de defesa da Flor de Lis. O senhor recusou. O Marco Lima aceitou, né? Enfim. Mas o senhor recusou o convite. Só que o senhor tem uma história com a Flor de Lis, com o próprio Anderson, efetivamente, durante anos. Pelo que eu sei, o senhor frequentou o SIM, frequentou a casa deles também, não sei, mas tem um relacionamento, teve um bom relacionamento com o Anderson e, de tabela, frequentou também, teve uma boa relação com a Flor de Lis. Por que o senhor recusou ser testemunha de defesa? O senhor não chegou a testemunhar os abusos que a Flor de Lis alegava ter sofrido por parte do Anderson? Querido Israel, ótima pergunta. Eu conheci o casal, eles ainda moravam na favela do Jacarezinho. Então, conheço, tá? Eles tinham trabalho em uma garagem, tá? Em uma garagem. E eu cheguei nessa garagem, um amigo meu que fazia a minha agenda me levou lá. Ele é pastor hoje de uma igreja no Rio de Janeiro. E aí ele me levou, eu preguei nessa garagem, preguei o Crente e a Águia. Eles nem tinham igreja, preguei só para crianças. E daí foram crescendo, saindo da favela. Então eu conheço a história. Conheço mesmo. Minha amizade com o Anderson tinha 25 anos. Tá? 25 anos de amizade. Então, eu conheço a história de ir e vir. Eu tinha o SIM, para quem não sabe, o primeiro SIM fui eu que estava sentado na escada da casa deles. Eles moravam num lugar chamado Rio Comprido. Eu acho que o nome é esse, Rio Comprido. Então, eu sentado na escada, e eu comecei a ligar para alguns amigos para fazer o primeiro SIM. Tá? Então, ele correu atrás de pagar as passagens e eu deixei bem claro que não tinha condições de dar cachê para ninguém. Aí eu consegui fechar com Napoleão Falcão, consegui fechar com daí do Espírito Santo. Gloriette? Não, pregador. Foi só pregador. É o Bola de Fogo, não? Não, nem existia ainda. Júnior Souza. Eu chamo ele de índio. Que ele não esteja nem assistindo, eu esqueci do nome do cara. Pô. Enfim, então, eu consegui fechar com vários pregadores, né? Arlindo Teodoro, né? Pastor Arlindo Teodoro, o Nelson Rocha, vários pregadores. Então, eles foram 0800. O primeiro sim. Tá? Então, foi assim. Daí para cá, esse congresso ganhou vasto campo, e aí depois eu recebi a notícia de que o meu amigo tinha morrido. Eu e o Anderson, a gente tinha uma amizade tão grande que eu coloquei um apelido nele, né? E eu chamava ele de Macarrão, porque ele era muito magrinho, né? Macarrão, e esse apelido pegou, né? Então, eu vestia a roupa que o Anderson me dava. E ele vestia a roupa que eu dava para ele. Era normal, uma amizade pura. Amizade pura. Teve um período que eu quebrei. Monetariamente, eu quebrei. O meu nome foi parar no Serasa. Eu recebi um oficial de justiça. A última loja, eu tive que entregar a chave. E isso foi no ano 2000. Ano 2000, pai? 2000 alguma coisa. Eu cheguei a quebrar. 2000... Não, 1990...
Ano 2000. Ano 2000 eu quebrei, monetariamente quebrei, né? Quebrei. Então, todas as lojas, e Anderson soube. O meu carro foi preso, né? Porque eu não tinha dinheiro para poder pagar o licenciamento, e Anderson soube, né? O Anderson soube, mandou uma passagem, eu fui lá no Rio de Janeiro, e aí ele pegou a chave de um Ômega. Quase ninguém sabe disso. O Anderson, até me emociono. O Anderson pegou a chave de um Ômega. Ele está aqui, amigão. Tá? E eu vim para a Bahia dirigindo esse Ômega. Tá? O Ômega estava em alta naquela época. Então, eu, mas ele, éramos assim, como diz no Rio de Janeiro, fechamento. Né? E aí, depois, eu soube disso. Eu fiquei destruído. Eu fui para o velório, né? Eu cheguei, era 9 horas da manhã. Quando eu cheguei no velório, eu procurei a Flor de Lis, procurei o pessoal para saber o que tinha acontecido, e aí Flor de Lis estava em casa. Eu disse, mas ela não está aqui? A mãe de Anderson, que eu chamava também de mãe, estava na cabeceira do caixão. E eu perguntei, cadê Flor de Lis? Me falaram, não, ela foi para casa. Pô, para casa? Aí ficou a interrogação. Ela foi para cá, que hora? Era meia-noite, mais ou menos. Pô, meia-noite, 9 horas da manhã, não chegou ainda? Aí eu fiquei com minha pulga atrás da orelha. Quando me deram a palavra para falar alguma coisa, eu disse, o culpado vai pagar. É só buscar tá um Google aí que você vai ver. O culpado vai pagar. Aí deram posse a ela, ela pegou o microfone, o sim não acabou, o defunto foi esquecido. Quem estava lá me viu. Aquele ato me disse tudo. Eu vim para aqui para abraçar a viúva. Vim para aqui para chorar com os que choram. Eu digo, não, aí tem. Aí tem. Aí fui para o aeroporto, não fui para o enterro, né? E dentro de mim ela tem culpa. Ela tem culpa. E aí, quase ninguém sabe disso, que eu vou falar agora. Quase ninguém. Só minha esposa e alguns amigos íntimos. Um deputado chegou para mim e disse, isso 1 ano depois, hein? 1 ano depois da morte. Olha, a deputada Flor de Lis quer falar com o senhor. Eu disse, peraí. Como que ela pede para você intermediar para eu ouvir ela? Sendo que eu era amigo da família, amigo dela. Por que ela está usando intermediário? Aí tem. Eu escuto ela. Mas eu só escuto com o senhor junto no meu gabinete. Ela foi, eu disse para ele, eu vou gravar tudo, tá? Vou gravar toda a conversa. Então, ele chegou primeiro, e ele bateu na porta, minha secretária disse, a deputada Flor de Lis está aí, eu disse para o deputado, irmãozão meu, amigo meu, eu vou gravar. E botei caneta biônica, botei um monte de coisa para filmar e gravar. E gravei toda a conversa, eu queria saber o que ela queria. Aí, ela foi lá querer conversar comigo, eu não matei meu amigo. Eu digo, quando a senhora ouviu dizer que eu falei que a senhora matou o meu irmão, o meu amigo? Para mim, a senhora é a viúva de um amigo meu. Eu nunca vou pegar o microfone para dizer que a senhora deve. Eu não. Eu não tenho dúvidas que o culpado vai pagar. Agora, o que é que a senhora quer aqui, eu não sei. O que é que a senhora quer aqui? No mínimo, a senhora está querendo que eu não pegue aquele microfone. Agora, eu estou lhe sendo muito sincero, deputada Flor de Lis, não sei por que a senhora não pegou o microfone da casa, nunca pegou o microfone da casa e não disse, eu quero justiça, cadê a justiça? Prende, não vai prender o assassino do meu marido. A senhora nunca pediu justiça. E isso é complicado.
A senhora também disse que ouviu os tiros e até virou meme, tá? E a senhora ouviu alguém batendo na porta. Eu conheço a casa de vocês. A senhora disse que ele saiu de dentro do quarto e foi lá abrir a porta. Como? Eu conheço a casa de vocês. De lá do quarto ouviu batendo na porta. Por que não tocou a campainha? Se lá tem campainha, tem cigarra, sirene. Olha, para mim, não vou dizer que foi a senhora, enfim. Aí, quando ela saiu, eu disse para o deputado, sabe o que é que ela quer? Ela quer nós dois, que somos bons oradores, no microfone, defendendo ela. E ela quer granjear 2 votos, que ela sabe que isso vai dar cassação. Isso vai dar votação de deputado. Será? Eu digo, é. Ela acabou de me dizer que ela é culpada. Pronto. E daí para cá, não tive mais contato. E quando ela me procurou, né, através de uma assessoria jurídica, eu disse que não, e que estaria orando para que ela mofasse, e não somente ela, mas todos os culpados na cadeia. E para o senhor ela é culpada? Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Entendeu? E Anderson fez... Quem Anderson fez o quê? Conversa. Que conversa? Eu conheci Anderson, mas conheci mesmo. Ele, o coração de Anderson, sabe? Coração humano. Agora dizer que ele era profano, que ele era prostituto, que conversa? Conversa para boi dormir. Morto não fala? Eric Ribeiro. Opa. Olha, esse caso da Afrodilise aí, né, pastor Abílio? O senhor conheceu muito bem. Eu acho que trouxe um grande escândalo aí para o meio evangélico. Foi um escândalo mesmo, né? Tudo que aconteceu aí, a crueldade, e algumas lives dela até aí, ela rindo, ela brincando, e eu tô com um novo namorado, e dava risada e tal e tal. O senhor acha que, por causa disso aí que aconteceu, muitas pessoas se afastaram não da igreja de Cristo? O senhor acha que muitas pessoas se afastou da igreja? Muitas pessoas que pensavam ir para a igreja depois que viu isso aí, deu uma recuada, disse, eu não vou, que isso lá pode desse jeito. O senhor sabe que tem muitas pessoas que generalizam, né? E pensa que todo mundo é igual, que faz isso, que faz aquilo outro. O que o senhor pensa sobre isso? Querido Eric, que eu amo, para mim o senhor é uma pérola de Jesus, uma pérola lapidada. Veja bem. Já ganhou o Eric, já ganhou o Eric. Eric sorriu. Ele sabe. Rapaz, uma pérola lapidada. Olha, nunca ouvi isso na minha vida. Meu Deus do céu. É a meia-noite, pastor Abílio. Obrigado aí. Deus lhe abençoe, viu? Olha, eu não tenho dúvidas que muitos se desviaram. Muitos se desviaram. Muitos confiavam nela. Muitos confiavam no trabalho que ela dizia prestar. Muitos confiavam na filantropia que ela dizia prestar. Que, na realidade, era uma farsa, né? E quando muitos descobriram, infelizmente, o vendaval, a onda, chegou a levar alguns ao naufrágio. Não somente lá na igreja deles, como também todo mundo, porque foi uma repercussão mundial. A coisa era... Hoje a internet, nós estamos sendo vistos por todo mundo, né? Todo mundo. Então, foi um escândalo que feriu muita gente. E muita gente hoje diz que todos os evangélicos são iguais. E não é bem assim. Mas foi uma coisa muito escandalosa que balançou a figueira. E algumas pessoas, infelizmente, se desviaram.
Então. Pastor, apareceu um comentário aqui, antes de passar para o Marco Lima, alguém perguntou, eu perdi esse comentário aqui, mas ainda nesse tema. Pergunta o pastor Abílio por que ele não votou contra no julgamento de cassação do mandato. Você não votou contra a Flor de Lis? Quem Satanás está perguntando isso aí? Perguntaram aqui, vou procurar aqui o comentário, mas alguém perguntou. O senhor votou contra? Votou? Peraí, eu votei pela cassação dela. Achei. Aguinaldo Santana. Por que, Abílio, por que o senhor não votou na cassação da Flor de Lis? É mentira, ô Aguinaldo. Ó, quem te contou isso aí foi Satanás. Eu até postei. Quando eu votei, eu até postei. Não, eu votei pela cassação dela. Muito bem. Marco Lima, com a palavra. Vamos lá. Pastor, o senhor falou que o senhor conviveu com um casal, né? E aí o senhor também conviveu também junto, se os dois eram um casal, também o senhor conheceu a Flor de Lis de perto, assim como o senhor conheceu o Anderson. Sim. A pergunta que a gente às vezes se faz. O senhor acabou de referendar o pastor Anderson pelas ações dele, né? Que em momento algum ele demonstrou para o senhor esse tipo de monstro, sociopata, pedófilo pelo qual foi apresentado. A pergunta é, o senhor conviveu com a Flor de Lis, como o senhor identificava a Flor de Lis? Como uma pessoa normal, manipuladora, ou também ela não apresentou, assim como o Anderson não apresentou de fato quem eles eram na sua ausência? Porque o senhor sabe que todos nós, às vezes, montamos um personagem para poder impressionar as pessoas, né? E quem convive sabe. Eu gostaria de ouvir do senhor. O senhor conviveu também com a Flor de Lis. Há relatos até que dizem que o senhor também se hospedou algumas vezes por ele ser muito hospitaleiro na casa deles. Então, o senhor teve um pouco de convivência também com a Flor de Lis. Eu queria que o senhor também falasse o que o senhor achava dela, porque o senhor também falou que isso também foi um choque, foi um baque, o senhor jamais esperava que isso ia acontecer. Querido desculpa, querido Marco Lima, o senhor haverá de convir que eu só tenho como saber sobre o senhor o que o senhor quer que eu saiba. Tá? Então, eu não tenho absolutamente nada para falar concernente o caráter do Flor de Lis, se ela era manipuladora, até porque quando a gente tem visita em casa, pelo menos quando eu recebo visita aqui, muda até o cardápio. Quando eu tenho visita aqui em casa, o pessoal que trabalha aqui em casa limpa melhor, ajeita o quarto de hóspede, né? Não grita, não discute com os filhos, muda-se o comportamento. Porque quando a gente recebe visita em casa, a privacidade vai embora. Isso é fato. Né? Isso é fato. Então, eu nunca percebi absolutamente nada dele. Esse negócio de manipuladora, ordem, era fora do ponto de vista do visitante. Tá? Então, eu não vi absolutamente nada. Paulinho. Então, eu vou fazer uma pergunta, mas é claro que antes de mais nada, né, é importante dizer que o pastor está compartilhando a experiência dele, né? E nós estamos aqui, né, na posição de perguntar aquilo que o povo está ali insistindo. E eu participei, né, do documentário da Flor de Lis, conversei com muita gente da família, e tive acesso a vários depoimentos sobre o caso. Eu queria mostrar a todos vocês essa foto aqui, que ela é bem conhecida, né? Depois das investigações, vocês conseguem ver, né? Uhum. O final do pastor Anderson, aqui aquilo que seriam supostos trabalhos de macumba
na frente da igreja da Flor de Lis, né? A Cidade do Fogo, que hoje agora é a Cidade das Cinzas. Conversando com vários parentes, inclusive isso foi relatado também em depoimento, todos confirmaram, pessoas que estavam até defendendo que o Anderson não merecia morrer, apesar de não concordarem com ele. Só um minuto. Perdão. Apesar de não desejarem a morte dele, não concordavam com ele e queriam que a Flor de Lis fosse presa. Todos unanimemente disseram: Paulo, essa foto ela é uma montagem. Aquilo dali foi armado pelo próprio Anderson para divulgar a abertura daquele templo. Então, um sujeito que age desta forma, fomentando ali ódio entre religiões que estão coabitando a mesma cidade, né? Quase tão próximas geograficamente uma da outra, e sabemos que existe ali uma tensão, principalmente por ser uma área de traficantes. Um sujeito que toma uma estratégia dessa, ele não está pensando em absolutamente mais ninguém, só em si, né? As investigações também confirmaram que a Flor de Lis e o Anderson praticavam swing. O senhor, como alguém que ia constantemente na casa, o senhor em nenhum momento desconfiou, como o senhor desconfiou da postura da Flor de Lis, dizendo, não, eu acho que essa mulher tem a ver. Será que em nenhum momento o senhor percebeu no ar que havia um teatro sendo apresentado toda vez que o senhor estava lá presente? Em nenhum momento o senhor desconfiou? Meu amado Paulo, lá na... Como é que é o nome do lugar? Columbandê. Tem um lugar chamado Columbandê, lá em São Niterói. Você que é do Rio, é São alguma coisa? São Miguel? São Gonçalo. São Gonçalo. Então, lá em São Gonçalo, que é onde estava a igreja deles, do outro lado do Niterói, um lugar chamado Columbandê. Eu fiquei indo uma vez por mês para ajudar nesse trabalho. Tá? Eu ia uma vez por mês, eu fundei uma vigília. Uma vigília, depois da vigília começou o sim. Então, uma vez por mês, durante um ano, eu pagava minhas passagens e eu ia, pregava, acho que era o primeiro sábado, 12 vezes no ano. Então, e aí eu ficava na casa deles, porque era mais barato. E até pela amizade também. Então, eu não ficava constantemente. Tá? Quando eu ia, eu ficava hospedado na casa deles. Tá? Então, eu não cheguei a perceber absolutamente nada de pedofilia. Não, eu via um respeito assim, eu via um casal 20. Né? Eu vi um casal 20. Então, eu não ficava lá 2, 3 dias. Tá? Eu ficava lá no período da festa, depois vim embora. E não ficava ali dentro de casa. As refeições fazia algumas vezes lá, mas a maioria das vezes era em restaurantes. Então, eu não cheguei a perceber absolutamente nada. Então, pode ser que Anderson fez esse trabalho aí, né, de montagem. Hoje eu não duvido de absolutamente nada. Pode ser também que eles tiveram contato de swing. Eu também vi as reportagens. Agora, ele deu a Abílio, seria extremamente leviano em proferir que vi sem ter visto. E eu volto a repetir, você só me mostra, você quer que eu veja. Entendeu? Cuidado que fulano está aí. Cuidado. Entendeu? Então, se tem alguém que é famoso e tem poder de te destruir, tá? Então você não vai dar esse mole na frente dessa pessoa.